A afirmação de Bruno Gomes como lateral direito titular do Internacional vem chamando a atenção de todos porque não era uma situação que havia sido planejada no momento da montagem do elenco colorado. Entretanto, ela causa impactos justamente em cima deste planejamento. Um lateral direito argentino que chegou para ser titular do Internacional e que custou ao clube quase 8 milhões de reais, ainda sequer estreou. Bryan Aguirre segue aguardando a sua oportunidade no banco de reservas, enquanto é elogiado no bastidor. E a gente fala sobre a sua situação no Inter, agora aqui no A Dupla. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui na Dupla nesse vídeo. Eu quero falar sobre Bryan Aguirre, lateral direito, que foi contratado pelo Internacional junto ao Lanús da Argentina e que sequer estreou com a camisa do Internacional ainda, o que gera uma situação curiosa. Ele veio para ser titular. O Inter pagou 8 milhões de reais pelo jogador. Mas o futebol é dinâmico e ele levou o azar de chegar no exato momento em que Bruno Gomes se afirmava na posição. O Bryan Aguirre, ele que tem uma passagem muito boa pelo Lanús, ele foi titular em 5 temporadas do Lanús, ele tem um contrato longo com o Internacional, que vai até o final de 2027, ele assinou um contrato de 4 anos com o Inter, e o Inter comprou ele do Lanús por este valor, 8 milhões de reais. A expectativa, naquele momento, o Inter sem laterais direitos, porque havia saído o Hugo Malo, havia saído também o Fabrício Bustos, era trazer Bryan Aguirre para ser o titular da função. Só que enquanto o Bryan Aguirre negociava sua vinda com o Internacional, o Bruno Gomes ele foi se afirmando. E o Bruno Gomes hoje tomou conta da posição e é o titular absoluto do Internacional na lateral direita. E ele mesmo diz que se transformou em um lateral direito. O Bryan Aguirre não estreou ainda com a camisa do Inter. O Bryan Aguirre ainda não entrou em campo com a camisa do Internacional. E isso desperta uma curiosidade de o que vai ser o futuro desse jogador. O Inter não vai se desfazer do Bryan Aguirre, tá? Primeiro, foi feito o investimento, ele tem um contrato longo e não se sabe o futuro. É claro que o Bruno Gomes está rendendo muito por enquanto, mas é necessário ter, no entendimento do Internacional, ter uma segurança, ter opções para caso o Bruno Gomes oscile na posição, o que é entendido como algo que pode ser natural, pelo fato de que ele não era um lateral direito até 3 meses atrás. Então é natural que em algum momento o Bruno Gomes oscile. E aí o Bryan Aguirre é um cara lateral de nível que pode assumir essa titularidade sem maiores problemas. Além disso, o Inter tem hoje um lateral que quer mostrar, que quer desempenhar, que quer, enfim, tomar conta da posição e que está aguardando a sua oportunidade. E que vai acontecer, seja por uma suspensão do Bruno Gomes, um terceiro cartão amarelo, seja por uma lesão, algum tipo de problema físico, o Bruno Gomes em algum momento não vai estar à disposição. E aí o Bryan Aguirre já está pronto para assumir essa posição e iniciar uma briga por titularidade que ele sequer teve a oportunidade ainda. E aí a gente precisa falar do que se fala nos bastidores do Bryan Aguirre, que é um cara extremamente humilde, trabalhador e que está em um momento dos mais azarados da sua carreira, mas é um azar no bom sentido. Poderia ser um azar se ele tivesse uma lesão, alguma coisa mais grave, mas é muito curioso o fato de que ele veio para ser titular e quando ele chega tem um volante se afirmando de uma maneira que não dá espaço para absolutamente ninguém. E o Bryan Aguirre hoje só não teve espaço ainda porque o Bruno Gomes não deu nenhuma condição, nenhuma chance de qualquer tipo de espaço de disputa naquela posição. Mas esse espaço ele vai abrir ainda, em algum momento. Provavelmente ainda nessa temporada, mas se não, para a próxima temporada. O fato é, o Inter, e se falou, por exemplo, ontem, eu trouxe a informação do Vinícius Tobias sendo observado pelo Internacional, o Inter não tem pressa ou não tem prioridade de contratar um lateral direito, porque fez os movimentos para contratar laterais direitos que acabaram não tendo ainda chance por causa desse meteoro chamado Bruno Gomes. Portanto, Bruno Gomes, Bryan Aguirre e Natan, a gente vai falar do Natan, se tornam uma hierarquia de lateral que o Inter considera segura.
O Natan tem contrato até a metade de 2025. E muito provavelmente, dentro deste cenário atual, o Natan vai embora, porque o Bruno Gomes tomou conta da posição e hoje o Bryan Aguirre é o reserva. Só que aí tem um fato curioso. Se o Inter demorasse mais 2 semanas, um mês, para contratar o Bryan Aguirre, será que contrataria esse jogador? Com o Bruno Gomes se afirmando da maneira que se afirmou? Eu até acredito que não, que o Inter poderia reavaliar a situação dessa posição. Mas o timing fez com que o Bryan Aguirre esteja aqui e ele vai aguardar a sua oportunidade. Não existe nenhuma leitura negativa em cima do jogador, tá? Do que eu ouço no Beira-Rio. Não existe nenhuma leitura de que ele não tem condições. Pelo contrário, é um alinhamento de astros que fez com que ele, que custou milhões de reais, ainda sequer tenha estreado com a camisa do Inter. Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!